Fala galera, ligado aqui no canal Expresso. Terminou agora em São Januário, o Vasco é derrotado pelo Internacional. 1-0 Inter, num jogo que o Vasco mais uma vez mostrou suas fragilidades, sua inoperância em agredir o adversário, em marcar o adversário firme e em competir. Essa é a característica principal hoje do Vasco, um time que não consegue se manter estável durante uma partida, mas eu vou falar dessa partida como um todo depois que você se inscrever, deixar o like, compartilhar e dizer pra galera que o pós-jogo do Expresso já tá no ar. Então galera, o Vasco hoje fez uma partida, a gente é redundante sempre que fala que padrão Vasco, que a gente já tá acostumado a ver. Eu tinha dito no vídeo que eu fiz pré-jogo que eu não tinha expectativa que o Vasco fosse ganhar do Internacional. É difícil para um torcedor apaixonado como eu falar que o meu time, não, na minha concepção, não tem condições de vencer um rival nacional, um rival histórico que o Vasco sempre fez frente. Eu via que o Vasco não ia conseguir competir com o Inter hoje. E eu gostaria muito de estar enganado. Já antes do jogo, eu gostaria muito de estar enganado. Mas o que eu vi hoje foi um Vasco que não competiu com o Internacional mais uma vez. O Vasco chegou até a jogar 20 minutos muito bem, competindo com o Internacional durante 20 minutos. Entenda, competir 20 minutos é diferente de competir 90, 100 minutos de um jogo. O Vasco competiu 20, 25 minutos do jogo. Isso é inaceitável. É muito inaceitável para um clube do tamanho e da grandeza do Vasco. Depois de uma data FIFA, que o time teve tempo para treinar, poucos jogadores foram exigidos na data FIFA, que o Vasco não é um clube que dispõe de uma grande gama de jogadores para ser selecionado na América do Sul. Não é, o Inter é. O Inter é esse time que tem jogadores que são selecionáveis. O Rocher, que jogou hoje, o Valência, que jogou hoje, alguns jogadores que ficaram fora por contusão ou por suspensão. O Inter não veio completo. Mas o Vasco não tem esses desfalques que poderiam dar alguma justificativa para o desempenho medíocre hoje, mais uma vez. E o Vasco, depois de uma data FIFA, depois de treinar 10, 12 dias, volta e se esgota aos 25 minutos do primeiro tempo. Que o Vasco não jogou mais a partir dos 25 minutos do primeiro tempo. Hoje entraram o Leandrinho na ponta esquerda, entrou o Maxime e entrou o Galdames. Eu não tinha expectativa que esses caras poderiam mudar o Vasco. O Vasco tomou 2 porradas de Fortaleza e Botafogo. Eu não tinha expectativa que esses caras que entraram hoje pudessem mudar. O Vasco hoje não teve um plano tático eficiente, o Vasco hoje não teve um plano técnico, porque o Paê hoje, mais uma vez, foi um jogador de dar firulinha no meio campo, mas não foi efetivo. E não foi um time fisicamente competitivo. O Vasco não consegue competir fisicamente. Não sei se por conta da pré-temporada ridícula que foi feita ainda sob o comando do senhor Ramon Dias, mas o Vasco não consegue competir os 90 minutos praticamente com nenhum adversário. Venceu um, venceu o outro ali, venceu um Bahia tomando um sufoco no final. Por que tomou sufoco no final? Porque o Vasco é um time fisicamente esgotado. O Vasco se esgota muito rápido. A gente vê os jogadores no final do jogo caindo no chão, cara. Isso é inaceitável. Então, galera, é revoltante. A torcida tem direito de chamar o time de sem vergonha. Hoje foi um time sem vergonha. De falar que o time foi frouxo. Hoje o time foi frouxo e tem vergonha. E tem que chamar e tem que xingar o Rafael Paiva, sim. Porque, pô, você pega o Leandrinho e bota na ponta esquerda. Você pega o Maxime, joga o cara ali. Tudo bem, a gente queria ver o Maxime, mas, porra, numa partida contra o Internacional, vindo de uma sequência boa, você joga o Maxime ali, quer que o cara resolva, também não vai ser o melhor andamento da situação. Não tô falando que o Rafael Paiva é o único culpado, mais uma vez. O Rafael Paiva é culpado junto com toda essa estrutura que foi montada aí de futebol do Vasco, que fez uma janela terrível no segundo semestre, que a gente entende que está tentando trazer o Vasco de volta para os trilhos depois que a 777 destruiu tudo que tinha ali de minimamente organizado. Então, o problema de fora entrando em campo agora, e o Vasco fez 43 pontos, graças a Deus que o Vasco já fez 43 pontos, porque essa reta final do Vasco, fisicamente, é assustadora. Esse time do Vasco aí, os próximos 4 jogos, se vencer o Atlético Goianiense, está de bom tamanho. Se vencer o Atlético Goianiense. Porque é incrível como o time cansa muito rápido. O Coutinho que entrou no segundo tempo e o Hugo Moura que entraram no segundo tempo, eles foram destruídos pelo Alan Patrick, que jogou o jogo inteiro. Eles foram engolidos fisicamente, na corrida, no domínio, no giro no meio campo. Eles não conseguiram marcar. O Coutinho não conseguia correr atrás do Alan Patrick. Então, é muito sério o problema físico que o Vasco passa em relação ao preparo físico. A gente teve jogadores contundidos, óbvio, isso foge à preparação física. Contusão durante um jogo
acaba sendo natural, mas perdemos peças fundamentais, como o Adson, o David, já o Paulinho, lá no início do ano, e o Jair. E o Vasco, muito desfalcado, já um time no limite, mostra suas fragilidades. Eu tenho muitas críticas ao que foi investido no João Vitor, desde sempre. Desde sempre. Esse jogador, para mim, não vale nem 2 milhões de euros. E que só 1 milhão de euros que ele vale. Porque ele é um jogador peladeiro. Hoje, mais uma vez, ele mostrou que ele não serve pro Vasco, definitivamente. Tentou arrastar, correr com a bola do lado direito, ele abre buraco na defesa porque ele sai arrastando sozinho da defesa, ele quer virar jogo que não consegue, não tem qualidade técnica. Onde viram 6 milhões de euros nesse cara com um gatilho, Vasco permanecendo com mais 2 milhões de euros? Eu não consigo entender o que viram de futebol nesse cara. Hoje, mais uma vez, uma partida terrível dele. O Léo também terrível no gol do Inter. Meu Deus, tá tudo errado, dá tudo errado pro Léo com a camisa do Vasco. Chega pro Léo, deu pro Léo. E o João Vitor, a gente, para não ter que pagar de repente esses 2 milhões de euros, talvez a melhor forma é vender mais barato, tentar transferir, tentar fazer uma negociação e contratar 4, 5 zagueiros pro ano que vem. E o Vasco tem que ter disposição, o Vasco tem que ter competitividade durante os 90 minutos. O Vasco não compete os 90 minutos. O jogo hoje foi um retrato disso. O Vasco competiu 25 minutos e cansou. No segundo tempo voltou com algumas alterações ali. O Rayan entrou no lugar do Maxime, que foi muito mal no primeiro tempo. O Emerson Rodrigues, depois, no decorrer do segundo tempo, entrou no lugar do Leandrinho. No decorrer também entrou o Coutinho no lugar do Payet. O Hugo Moura entrou no lugar do Galdames. São substituições que não mudaram o jeito do Vasco jogar. O Vasco continua um time previsível, o Rayan esperando a bola no pé, e é um jogador que tem força, poderia arrastar mais, mas não consegue. E o Emerson Rodrigues, ele até tenta, mas ele falta inteligência para ele conseguir trabalhar jogadas. O Coutinho esse ano não vai dar mais pro Coutinho, não tem condições do Coutinho esse ano ajudar o Vasco. Não tá na mesma sintonia não tá na mesma sintonia de um clube que tá muito mal preparado fisicamente. Imagina se o Vasco tá voando, o Coutinho não ia nem entrar esse ano. Não ia nem entrar. Então, galera, dá graças a Deus que a gente já fez 43 pontos. Ganhar do Atlético Goianiense em casa, fazer 46 e acabou. Série A ano que vem, talvez com uma Sul-Americana. E lamba-se os beiços, porque esse ano fizeram muita merda com o Vasco. Fizeram muita besteira, muita cagada com o Vasco. Então eu vou partir aqui para as notas individuais. Já tô meio sem saco para falar de Vasco. Queria que logo férias, queria que 5 jogos acontecessem logo em uma semana, mas não pode, né? Até 8 de dezembro tem jogo dessa porcaria pra gente ver. Léo Jardim, nota 7, não teve culpa no gol. Mais uma vez, erro na entrada da área do Vasco e o jogador do Inter consegue finalizar livre, o Wesley. Que o Vasco queria, a torcida criticou, porque não servia no Cruzeiro, tá lá fazendo gol pra cacete no Inter. A gente tem que começar a se livrar desses conceitos pré-estabelecidos de jogador. O Vasco quis o Wesley tá jogando pra cacete no Inter. O Vasco tem que começar a abrir a cabeça. Vários jogadores que o Vasco... O Davidson jogando muito no Galo. Então o Vasco tem que começar a ter menos preconceito em relação aos jogadores. Porque às vezes o jogador vira no outro time, é um bom jogador, e a gente fica com preconceito porque não serviu no Cruzeiro. E a gente só pega draga. Parece que o Vasco tem uma placa na sua entrada, dá essa impressão que tem uma placa. Não gostamos de bons jogadores. Venham só pela camisa e corram. Pelo menos corram. Porque é muito jogador fraco tecnicamente, pelo amor de Deus. Vamos continuar aqui. Paulo Henrique hoje uma partida muito ruim, nota 4. João Vitor hoje muito abaixo, nota 2. Léo hoje dá tudo errado com ele, nota 3. Lucas Piton, não sei o que aconteceu com esse garoto, nota 4. Galdames começou até a partida bem, conseguindo dar alguns passes interessantes, mas depois afogou, foi dominado completamente pelo Inter, pelo Alan Patrick, nota 4 para o Galdames. Matheus Carvalho, nota 4 também. O Payet, firulinha no meio, mas não resolve nada, nota 4. Maxime hoje, meu Deus, ele justificou muito o Paiva não ter escalado ele em outras partidas. Pelo amor de Deus, nota 4 para o Maxime. O Verratti... Cara, eu tô cansado de ver o Verratti caído no chão, tomando porrada, desesperado, brigando. Eu só vejo o Verratti assim, o Verratti não faz mais gol. Eu só consigo identificar o Verratti em campo caído, correndo, suando, reclamando. Não consigo mais ver ele fazendo gol. Nota 6 pro Verratti. O Emerson Rodrigues, o Leandrinho que entrou, não funcionou na ponta esquerda. Talvez ali em determinadas situações de um jogo ele possa entrar para resolver, mas de início...
ele não surtiu muito efeito ali não foi um elemento tão surpresa assim para o Inter. O Inter com vários jogadores ali, reservas entrando, né? Não estava com seu time completo. Então nota 5 para o Leandrinho, o Emerson Rodrigues que entrou no lugar dele, vou começar pelo ataque. O Emerson Rodrigues é um caso sério, nota 4, o Ryan hoje nota 3, Felipe Coutinho nota 3, Hugo Moura hoje cansado já, depois que entrar no segundo tempo é complicado. O Hugo Moura tem um problema físico crônico, cara, ele não consegue terminar uma partida e já entra cansado. Nota 3 pro Hugo Moura, e o Puma Rodrigues que entrou no lugar do Paulo Henrique, ainda tentou algumas jogadas ali pelo lado direito, o único jogador que jogou essa data FIFA aí com a camisa que é do Vasco, né, jogou 20 minutos contra o Brasil, no amistoso, nas eliminatórias, nota 5 para o Puma Rodrigues ali, tentou alguma coisa pelo lado direito, mas sem sucesso. Cara, é muito complicado a gente pensar no Vasco assim, competitivo com esse time. Com esse time o Vasco não compete esse ano e não vai competir ano que vem. Você pode falar o que for, tipo, vamos fazer uma pré-temporada, mas tem jogadores que a gente nitidamente já entende que não fazem mais parte, não podem fazer mais parte do elenco do Vasco. Casos de João Vitor, eu já entendo que ele não possa mais fazer parte, já não tá também dando liga. É um jogador também que hoje, num cruzamento ali do Inter no final do jogo, o Vitão subiu sozinho, ele nem para subir, para atrapalhar o cara. Então acho que o João Vitor também tá deixando muito a desejar nessa reta final. Não sei se por algum motivo lá da sua contratação, do valor que foi pago, mas alguma coisa muito estranha tá acontecendo com o João Vitor. O Léo definitivamente não dá mais, o Galdames definitivamente não dá mais para ficar no Vasco. O Matheus Carvalho é um jogador que o Vasco já poderia pensar em emprestar. O Paê definitivamente não dá. O Felipe Coutinho com uma pré-temporada boa pode funcionar. O Maxime Rodrigues, pelo que eu vi hoje, não dá. Enfim, o Emerson Rodrigues, pelo que eu vi nessas partidas aí no segundo semestre, também não tem condições, talvez como reserva aí, mas eu acho que eu já pensaria em devolver ou encerrar o empréstimo dele o quanto antes. O Vasco tem que contratar, cara. Tem que contratar jogador com saúde e com técnica boa técnica, para fazer esse time ser mais competitivo. Os últimos 15 minutos do jogo hoje me deu muita vergonha, cara. O Internacional andava no meio campo, trocava a bola para lá e para cá, e quando a bola caía no pé do Vasco, era um desespero, uma correria, um tal de gente batendo cabeça, chute de qualquer jeito. Cara, alguma coisa muito, muito estranha está acontecendo dentro do Vasco. Eu não sei se em relação à negociação de renovação, a relação a salários, não sei o que está acontecendo, mas tem alguma coisa muito estranha. Os últimos 15 minutos, 10 minutos principalmente de jogo foram muito assustadores, a forma que o Vasco andou em campo e olhou o Internacional. O Internacional, se quisesse apertar um pouquinho, fazia 2-0 ali, já matava o jogo. Então, cara, isso é recorrente no Vasco, não é o primeiro ano que eu vejo o Vasco entregue num jogo, assim, sabe, em vez de correr para empatar, dar a vida para empatar, marcar em cima, fazer linha alta. O Vasco, ele é mole, ele espera o adversário, aí a torcida chama de frouxo, a torcida tem todo o direito de chamar o time de frouxo, time sem vergonha, porque, cara, isso não representa a tradição do Vasco. Você pode perder jogos, vai perder jogos, o Vasco perde muitos jogos ultimamente, os últimos anos. Mas o que o Pedrinho põe em prática falando que a forma que você perde diz muito mais, ele tem que rever o que aconteceu hoje nesse final de jogo, cara. O Vasco andou em campo, o Vasco andou, olhou o Internacional trocar a bola. Se o Internacional tivesse um pouco mais de tranquilidade, de jogadores melhores, um pouquinho melhor tecnicamente, porque não dá para confiar nesse Valência, é horroroso. Acho esse Valência horroroso. Se tem um pouquinho mais de qualidade de calma, o Inter metia 2-0 no Vasco, mas com facilidade. Isso não pode acontecer. O Vasco ser passivo dessa forma não pode acontecer. É muito, muito assustador. E a gente chegar num final de temporada olhando ainda acontecer esse tipo de coisa, com um presidente que sabe o que faz, foi jogador de futebol, a gente tem confiança e tem a expectativa que ele mude esse panorama que a gente viu hoje aí. Porque tem jogador que está andando de propósito com a camisa do Vasco. Espero que o Pedrinho veja isso e acerte a vida desses caras, mande embora, que vai procurar outro clube, que vai ser feliz em outro lugar, que vestindo a camisa do Vasco andando em campo. Não pode, não pode. Próximo jogo do Vasco, então, contra o Corinthians na Neoquímica Arena, contra o senhor Ramon Dias. Vamos ver aí o que vai acontecer. Mais uma vez, sendo bem sincero, que eu sou super sincero sempre com a torcida do Vasco, não tenho por que mentir, nem ficar iludindo ninguém, não tenho expectativa que o Vasco vai ganhar do Corinthians, nem empatar. Eu acho que o Vasco perde esse jogo. E o Vasco, eu acho que só ganha do Atlético Goianiense aí a reta final do campeonato, porque esse time do Vasco não tem mais condições físicas, principalmente, de competir em alto nível com ninguém. E tecnicamente é um time limitado,
E taticamente o Rafael Paiva está perdido. Então, qual é a expectativa que a gente pode ter em relação aos próximos jogos? Talvez ganhar do Atlético Goianiense já rebaixado, sem motivação nenhuma. E ainda assim vai ser jogo duro, eu tenho certeza que vai ser jogo duro. Então a gente termina um final de temporada melancólico, mas na Série A, sem sofrer os últimos 15 minutos do jogo, como foi contra o Red Bull em 2023. E o Vasco já tem que começar a pensar agora na temporada de 2025, já contratar jogadores, mandar um monte embora, enxugar essa folha, trazer jogadores, esquece Danilo. Danilo não é o cara que vai solucionar nada no Vasco, nem vai ser esteio para nada. Danilo já é veterano em fim de carreira, já não almeja mais nada na vida, na vida de jogador de futebol. Então, Vasco e Corinthians voltando a campo aí no domingo, Vasco sem o Matheus Carvalho, um Vasco que vai tentar somar ponto lá, mas eu acho muito difícil porque o Vasco não vem jogando bola, 3 jogos sem marcar gol, tomou 7. Nos últimos 7 tempos de jogos, o Vasco tomou 10 gols e não fez nenhum, já somando o jogo contra o Bahia no segundo tempo, que o Vasco foi dominado completamente. Então o Vasco termina a temporada, já digo que está terminando a temporada de forma melancólica, esquece pré-Libertadores, se pegar uma Sul-Americana, tá de bom tamanho, para o que foi feito esse ano, em prol desse clube tão maltratado, que é o nosso querido Vasco da Gama. Então, galera, é isso. Vasco Corinthians, Neoquímica Arena, 4 horas. Tô de volta aí para fazer o pós-jogo. Valeu, saudações vascaínas sempre. Fui!